Lições do Pecado, capítulo 6, Eva e a Serpente, parte B. Em verdade, Catarina de Médici seria a verdadeira vontade a conduzir o governo francês sob um pulso de ferro, cabendo a seu filho Carlos IX, o rei, quase tão somente consultá-la, ouvi-la e obedecer-lhe. Esse governo sombrio atirou para a responsabilidade do seu dirigente coroado muitos distúrbios e despautérios que de preferência deveriam pesar na consciência da rainha-mãe, ajuntando-se à sua já muito extensa bagagem particular de arbitrariedades praticadas contra o povo, os amigos e os inimigos. Por isso mesmo, antes que se prestassem homenagem ao rei, prestar-se-iam primeiramente a ela, visto que, ainda que se sentisse alguém nas boas graças daquele, nada aproveitaria se lhe fossem negadas as simpatias da rainha. Essa mulher valorosa e cruel, arbitrária e inteligente, caprichosa e realizadora, quanto notável regente, porque ordeira e severa naquilo que entendesse por cumprimento de dever, absorvia com seus tentáculos poderosos e insaciáveis as melhores forças existentes no caráter dos franceses de então, não concedendo senão migalhas de poder aos 3 filhos que foram reis da França, e cuja coroa ela própria era quem mantinha em suas cabeças, frágeis e incapazes, com a firmeza do seu gênio político. Se esse gênio pecou pela corrupção da crueldade fria generalizada, e cláusula que não apreciaremos nestas páginas, imaginaremos de preferência do que será capaz esse mesmo gênio másculo e forte, intrépido e producente, no dia em que, completamente reequilibrado nos planos da justiça e do amor, conceder ao mundo em veros benefícios o que no século XVI realizou em malefícios. E rendamos assim, nestas páginas, cujo intuito não será outro senão o de análise construtiva, as homenagens que a mercê de Deus há de merecer nos dias por vindouros, após o aprendizado cruciante, mas reconstrutor das reencarnações terrenas. Ruth Carolina, ou Otília de Louvigny, foi recebida por essa mulher singular na tarde daquele mesmo dia. Luís de Narbonne obtivera a audiência desejada, e o nome de Louvigny, por ela usado, estava muito chegado ao trono, no passado com Francisco I e Henrique II, pelos avós e pelo pai de Otília, e no presente com seu irmão Arthur, para que a rainha desprezasse ouvir alguém que ainda o trouxesse gravado nos brasões. A falsa Otília, como vimos, vinha sendo educada para conviver na corte da Alemanha, cujos cerimoniais e protocolo seriam mais rigorosos e polidos do que o eram os exigidos pela corte francesa. Saberia, portanto, conduzir-se agradavelmente em presença de soberanos, porque o fazia destituindo-se de quaisquer afetações, mas servindo-se de alto respeito e graciosas atitudes. E pois foi sem quaisquer expressões de nervosismo, sem sequer se perturbar, com um só reflexo de emoção, que atravessou pela mão do capitão da fé as antecâmaras repletas de cortesãos curiosos que a observavam com interesse, e se encontrou diante da rainha-mãe, a mesma mentalidade cuja política traiçoeira exigira o massacre de indefesos huguenotes. Luís apresentou-a, servido pelo introdutor particular da soberana,
e discreto e justo, retirou-se, tendo a linda provinciana cumprimentado a rainha em curvatura solene, como melhor não teria conseguido fazer uma princesa. A mãe de Carlos IX fitou-a demoradamente, o senho carregado, os olhos frios e penetrantes. Ruth suportou aquele olhar sem qualquer emoção, não desviando também os olhos. Apenas se permitiu novo cumprimento, suavizando a recordação de que a essa mulher feia e marmórea, cuja pele seca e lívida lembraria a pele de um cadáver, devia a tragédia que para sempre enlutara a sua vida. Todavia, repetiu consigo mesma, o que responderá a Blandina e a Gregório na véspera. Prefiro não me queixar desta. Preparou o massacre de huguenotes, é certo, mas sem nomear os de Bretencourt de la Chapelle. A estes, quem procurou para trucidar foi Luís de Narbonne. Catarina era uma mulher de sentimentos frios, dissemos, interesseira, ambiciosa, profundamente calculista. Notificando desde o primeiro momento a singular formosura da falsa Otília, sua graciosidade verdadeiramente sedutora, seus modos angelicais, suas expressões infantis cativantes, pensava enquanto a envolvia no olhar. Eis uma excelente auxiliar para a política do trono dos Valois. Uma mulher assim jovem, assim bela, saberá extrair segredos de muitas personalidades altamente colocadas, incômodas ou suspeitas de inimigas da França e dos Valois em particular, aqui como no estrangeiro. Virou-se para sua primeira-dama e disse com aqueles modos incisivos e rudes que jamais conheceram réplicas. Ide com as demais. Desejo permanecer só com a visitante de Louvigny, que não me interrompa. As damas se retiraram submissas, entre mesuras respeitosas, enquanto a suposta Louvigny se achou no dever de agradecer a deferência, curvando-se novamente, graciosa e polida. Não pronunciara ainda uma única palavra. Catarina não a interpelara ainda. Não havia, portanto, permissão para que falasse. A sós, as duas mulheres, que de vibrações análogas trocaram enquanto se fitaram, subitamente, porém, falou a rainha, permanecendo de pé a visitante, postada à sua frente, e ela sentada em sua alta cadeira, que se diria o trono na intimidade. Tu não és uma Louvigny. És descendente dos Bretencourt de la Chapelle. A irmã de Carlos não se pôde furtar a um gesto de espanto, logo dominado por uma serenidade intraduzível, e respondeu em nova respeitosa curvatura. Não trazia intenção de enganar a vossa majestade. Tu te pareces extraordinariamente com Carlos Felipe, a quem cheguei a conhecer, tornou a soberana, sem parecer agastada. Os traços fisionômicos, os olhos do Bretencourt de la Chapelle, principalmente, são inconfundíveis. Não existem iguais em toda a França. É verdade, senhora. Compreendendo que seria inútil pretender sustentar falsa identidade diante da sua rainha, que estaria bem informada sempre de quanto se passasse pelo país inteiro, Ruth Carolina modificou, num raciocínio célere, como um jato de sugestão exterior, o programa que se traçara, e prosseguiu. É verdade, majestade. Sou uma Bretencourt de la Chapelle, que,
como seus antecedentes, estará pronta a servir a sua rainha e a França. Sabes que és ousada e que eu poderia ordenar a tua prisão e fazer-te condenar por te haveres apoderado do nome de ilustres servidores da França para te insinuares no Louvre? Vossa Majestade ha sido justiceira sempre em todas as ordenações para o bem do reino. Se ordenar minha prisão, resignar-me-ei submissa. Todavia, o trono dos ilustres Valois perderá, com a minha pessoa, uma defensora leal e muito capaz, e que aqui se apresenta, disposta a dar a vida para servi-lo. Catarina de Médici estava longe de ser uma inteligência medíocre. Hábil política, boa conhecedora das paixões humanas, descrente do desinteresse e da lealdade gratuita daqueles que afirmavam servi-la, prontos a morrerem pelo trono, mas certa de que a todos moveriam interesses próprios, perguntou em seguida, julgando assaz interesse e prometedora a desenvoltura da moça, da jovem provinciana. Que te leva a desejar servir o trono dos Valois com o sacrifício da própria vida? Senhora, é o ódio, o desejo de me vingar de um inimigo. Oh, não será certamente o ódio a alguém achegado ao trono? Não, Majestade. Longe disso. É inimigo do trono. Respeito os amigos do trono, mas como o próprio trono, porque venero as pessoas dos meus soberanos. Quem então? Luís de Narbonne. Ah, compreendo. Permita, Vossa Majestade, e arredá-lo-ei não só do meu caminho, mas do caminho de quem não se sentir seguro com a sua presença ao redor de si. Fluidos pecaminosos, mas compreensivos, entrelaçaram a mente das duas terríveis mulheres que se tornaram cúmplices de um grande crime a partir daquele momento. Elas se examinaram e compreenderam que uma a outra seriam de real utilidade. Ruth, emocionada, arfava o seio e tinha as faces purpureadas. Catarina não cessava de fitá-la, meditando sobre as vantagens daquela aliança. E por isso usurpaste o honrado nome dos Louvigny? Murmurou ela, como exigindo minudicências. Senhora, eu não usurpei. Uso esse nome sob a autorização da verdadeira Otília de Louvigny, que era noiva de meu irmão Carlos e morreu em meus braços, de quem recebi instruções para a realização dessa missão vingadora, a qual não pretendo apreciar se honrosa ou odiosa, e a quem prometi sobre as santas escrituras obedecer. Entraram em entendimentos. Ruth narrou seu ódio, seu desejo de castigar o destroçador de sua família. A rainha pouco importariam os motivos que pudessem levar aquela insignificante criança a desejar aniquilar um homem como Luís de Narbonne. Todavia, a mesma Catarina possuía experiência bastante a respeito das criaturas para duvidar da possibilidade de uma mulher frágil, mas astuciosa e audaz, derruir o destino e a vida, até a vida de um homem, por mais poderoso que fosse e altamente colocado na sociedade. O que a ela, Catarina, muito importaria, seria efetivamente arredar o capitão da fé da beira do trono, onde de dia para dia mais incômodo se tornava. Que aquela provinciana pretensiosa e atrevida o arredasse, pois, como bem lhe parecesse. Não seria a primeira vez que o seu poder de governante
se serviria de mãos ignorantes e frágeis para garantir o esplendor e a estabilidade do férreo poder dos Valois no solo da França. Se depois essa perigosa La Chapelle se tornasse igualmente incômoda, saberia como fazê-la aquietar-se. Na Bastilha não faltavam masmorras discretas como túmulos, e nos armários do Louvre proliferavam drogas mortíferas com que enriquecer os vinhos ao brindar-se inimigos sempre incômodos e amigos tornados perigosos. Ciente, pois, de toda a intriga, ela, que era, por certo, a maior intrigante da Europa, redarguiu fazendo-se severa para melhor conhecer a servidora que lhe caía aos pés. Tua família, integrando-se à heresia luterana, atraiçoou a França. Por que, pois, desejas vingar-te do conde, se a sua execução foi decreto que abrangeu a coletividade huguenote? A jovem La Chapelle corou, mas respondeu com firmeza, indiferente à reação que a soberana poderia aplicar. O que sei, majestade, é que, luterana ou não, eu amava a minha família acima de tudo neste mundo, e a entendia fiel servidora da França e leal ao respeito para com o trono. Dos exemplos que junto dela colhi, que hoje consigo forças para igualmente servir ao meu país e respeitar os meus soberanos. Mas a Luís eu odeio e jamais, jamais lhe perdoarei. Os meus não teriam sucumbido à reação aplicada aos huguenotes se a sua sanha assassina não os fora descobrir no insulamento pacífico em que viviam, amanhando a terra e socorrendo a pobreza. Vossa Majestade mesmo ignorava que os de La Chapelle fossem huguenotes. Pretendendo confundi-la, Catarina retrucou ainda, sem se lhe permitir ensejo para meditar resposta. E tu, a que partido pertences? À Igreja, a Lutero ou a Calvino? E ela, vivaz e sincera: Majestade, eu apenas vivo para uma finalidade, e esta é a vingança, tão rude quanto me permite as minhas forças contra a pessoa de Luís de Narbonne. Decididamente, a cândida Suna dos campos de La Chapelle, agora transformada em demônio vingador, como tão bem a qualificara a agonizante de Louvigny, agradava a soberana da França, porque a essa confissão, tão espontânea e significativa, respondeu, passados alguns instantes: terás então de agir rapidamente, e para maior segurança dos teus propósitos, manteremos o coronel Louvigny em nova missão no exterior. Sua presença aqui no momento seria desastrosa. Obrigada, Majestade. Se o conde descobrir o teu enredo, esmagar-te-á sem piedade. 1000 perseguições cairão sobre ti. E eu desejo permanecer à margem do que suceder. Sim, talvez, minha senhora, talvez eu seja esmagada, mas dou a certeza de arrastá-lo na minha queda. E é isso justamente o que desejo. Luís de Narbonne confessou-me hoje sua paixão por mim. Não imaginaste que és excessivamente ousada e perigosa e que eu poderia aniquilar-te agora, neste momento, apenas com um gesto fazendo vir o conde e revelando-lhe tudo quanto acabas de dizer? Majestade, eu falo com o coração a seus pés, nada ocultando. Diante de minha soberana, portanto, não serei perigosa. Luís de Narbonne, sim, é ameaça constante para o trono da França e Vossa Majestade não o ignora, enquanto que eu sou pessoa indicada para arredá-lo de uma vez para sempre.
Se aprouver a vossa majestade aniquilar-me, façam. É a soberana poderosa e justiceira, e a mim caberá tão somente acatar as suas decisões, curvando-me a elas. Mas, senhora, uma graça eu rogo antes, concessão e pequeno prazo, para antes de morrer, desgraçar o conde de Narbonne. O entendimento estendeu-se ainda por algum tempo. Intimamente, Catarina confessava-se satisfeita. Aquela La Chapelle, de quem até o nome de batismo ignorava, era realmente o inestimável presente que o inferno lhe enviava na ocasião precisa. Sim, o príncipe preocupava-a profundamente. Incomodaria o trono, portanto. Diziam os cortesãos sempre ciosos de intrigas e maledicências. E ao seu feitio de rainha conviria acreditar que o capitão andaria em entendimento com altos poderes da igreja, esperando possíveis apoios para radicais mudanças no poder, como o bastardo que seria ele do seu defunto esposo Henrique II. Certamente que a dinastia dos Valois não lhe permitiria ensejos para uma aventura de tão alta significação. Mas era certo que o jovem capitão era poderoso também, contaria talvez com o apoio da igreja para qualquer emergência. E quantos incômodos e esforços custariam a ela própria? Catarina, para aniquilar-lhe as investidas. Escureceu o fato de que aquela menina descender de huguenotes e resolveu que do seu ódio se serviria para servir a sua própria política, concedendo-lhe liberdade de ação e até lhe favorecendo os intentos. E assim foi que, quando a porta da antecâmara se descerrou e um pajem avisou ao camareiro de plantão que Sua Majestade desejava falar ao príncipe de Narbonne, este, que se mantivera à espera, acudiu pressuroso, notificando que a rainha mantinha um esboço de sorriso nos lábios lívidos e que a menina a quem apresentara havia pouco mostrava-se risonha e radiante, revelando que uma grande satisfação se apossara do seu coração. Reconduze a jovem condessa à sua casa, senhor conde. Devemos zelar cuidadosamente por ela na ausência do irmão, nosso amigo. E recebei os meus cumprimentos pela lembrança que tivestes de encaminhá-la ao Louvre, disse Catarina amável, estendendo a mão para ser beijada. Por um momento, Luís sentiu insólita apreensão conturbar-lhe o ser. Ele sabia que a rainha, ao condenar um inimigo ou um amigo caído em desgraça, mostrava afabilidade. No entanto, o encantamento produzido em sua alma pela irmã de Arthur impossibilitou-o de examinar devidamente o verdadeiro significado daquele inabitual gesto de sua soberana. Sorridente, pois, estendeu o braço à formosa renana e reconduziu-a sob o olhar frio e impenetrável de Catarina de Médici. No dia seguinte, pelo alvorecer, 2 oficiais da guarda da rainha tomavam rumo da Espanha, devidamente equipados e acompanhados, levando encargos novos a Arthur de Louvigny, no simples intuito de mantê-lo seguramente afastado de seu país.